A paz do Senhor Jesus, irmãos em Cristo e ouvinte da palavra de Deus. Quem vos cumprimenta é a pastora Dadi. Bem-vindo a casa. Que Deus os tenha na mais perfeita paz e prosperidade, saúde para todos vocês. Glória a Deus e aos seus familiares. Que Deus abençoe a cada um. Quero mandar um abraço para todos os irmãos do Brasil, me cobram um abraço, né? Glória a Deus, mas vocês sabem que vocês estão no meu coração. Glória a Deus, eu mando sim abraço para o Ceará, para Fortaleza, para as irmãs, para os irmãos da Amazônia, do Belém do Pará, que tem orado por Amazônia, Belém, esse estado tão sofrido, né, com essa praga. Glória a Deus, Rio Grande do Sul, África, América Latina, os irmãos de língua espanhola, os que estão na Inglaterra, na Suíça, continue acompanhando, eu vou responder vocês. Pode ter certeza, deixe os seus e-mails, nós estamos respondendo por e-mail, né? Também tem irmãos me escrevendo, eu estou orando com muito carinho pelas fotos que me chegam, as cartinhas, aqui tem a cartinha do Yuri, do João Vitor, umas cartinhas de criança, irmãos, é carta de criança. Glória a Deus que me enviam para me orar por eles, pedindo os dons de Deus. Glória a Deus. E Yuri, João Vitor, tá aqui as cartinhas que vocês me enviaram, estou orando por vocês, pelo pedido de oração que vocês nos fizeram. Também quero agradecer e mandar um abraço para o casal Paulo Sérgio Faria, sua esposa, sua igreja amada, que a gente está orando por essa obra que o irmão pastoreia, pelo irmão Paulo Sérgio Faria. Estão tudo no meu coração, irmão. Vocês estão tudo no meu coração. Os irmãos de Fortaleza, do Ceará, o irmão Francisco, as suas irmãs. Glória a Deus, que tem nos acompanhado também. Todos os irmãos, um abraço em Cristo Jesus. Deus abençoe. Hoje nós queremos, amados irmãos, falar de um tema muito triste, que é chamado inveja. Esse câncer, né, que a gente tem que orar para ser extirpado pelo bisturi de Jesus Cristo, porque só Ele, né, pode nos livrar dessa praga chamada inveja. Glória a Deus, eu quero que os irmãos prestem bem atenção, glória a Deus, para se ver livre dela. Ela causa muitos males. Vamos aprender a nos livrar dessa praga maléfica. Não deixe ela residir nos seus olhos, não permita ela residir na tua alma, no teu coração, porque quem inveja não é feliz. E quem é invejado recebe também essa carga. Uma pessoa que inveja seu próximo, ele não pode ser feliz. Ele não tem felicidade. Ele vive para buscar a satisfação nas coisas materiais que ele vê na vida do seu próximo. Vive despeitando e suspeitando o mal de todos. Uma pessoa dessa, ela não pode dizer que ela é feliz. Porque o pecado tira, irmãos, a graça da vida. E o pecado da inveja é cruel. Desde a criação do homem, que nós vimos ela em Caim. Ela apareceu no paraíso perdido, logo após a queda do homem. Apareceu nos olhos da serpente porque foi uma inveja. Satã já tinha pecado no céu, invejando o trono de Deus, que nós vamos ler aqui já na palavra Isaías 14. Abra sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta, escreva os versículos, amados irmãos, que nós vamos ler aqui. Eu quero dizer que Caim, ele invejou Abel a tal ponto de desejar que Abel não existisse, porque o invejoso é a si mesmo. Ele quer dar cabo da vida dos outros, ele não quer que os outros possuam nada, tenham nada,
muito menos existência. A inveja, como está escrito em Provérbio 14:30, é a podridão dos ossos. Está lá. Provérbio capítulo 14, versículo 30. A inveja é a podridão dos ossos. A pessoa anda podre, nutrindo esse sentimento faccioso e desejando também que o outro que ele inveja apodreça. Glória a Deus. Nós vimos nos olhos da serpente quando pôs a cobiça nos olhos da mulher. E a inveja apareceu no céu através de Satã. Nós vamos ler aqui. Isaías 14, versículo 11, que foi a sentença de Satanás. A palavra dele voltou-se contra ele mesmo. Já foi derrubado, verso 11, Isaías 14, versículo 11. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba. Com o som das tuas violas, os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste derrubado por terra, tu que debilitava as nações, tu que dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Veja aqui o que a inveja causou lá no céu. Um anjo, um querubim, ungido para proteger, como diz Ezequiel, capítulo 28, 11, se transformou na personificação do mal. Seu primeiro sentimento foi a inveja, em querer ser Deus, ser semelhante a Deus, querer um trono como Deus, cobiçou o trono de Deus. Glória a Deus. Loucura, por isso está escrito no livro de Jó, capítulo 4, verso 18, que nos filhos dos homens ele não confia, e nos meios dos seus anjos achou loucura. A loucura de Satanás trouxe uma divisão no céu tremenda. Ele faz pecar a terça parte dos anjos do céu, derrubando consigo para o reino dos mortos, que é o inferno. Ele queria um reino, ele queria um trono, pois bem, Deus lhe deu. Deus poderia ter perdoado Satanás, mas ele foi criado em perfeição. Alguém criado em perfeição, perfeito, sem defeito, sem sentimentos carnais, agora pecava contra Deus, ele estava se personificando no mal. Não poderia ser perdoado. Deus poderia ter relevado como relevou Adão e preparou Jesus Cristo para nos restaurar o paraíso e nos dar a vida eterna. E é por isso que Satanás tem ódio de nós e inveja. Porque para nós ainda há uma esperança. Para nós Deus traçou um plano de salvação desde o paraíso, quando matou as ovelhas, os carneiros, cobriu Adão e Eva. Ele estava simbolizando já o sacrifício que seria feito através do seu Filho, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Satanás, ele tem ódio da humanidade. Porque para a humanidade ainda houve perdão. Para ele não tem. Ele está condenado, como Cristo disse. Eis que o príncipe deste mundo está condenado. E nele não há nada. Em mim não há nada dele. Ele não tem nada em mim. Aqui Deus deu e apaga. O que ele desejou caiu na cabeça dele. Mas para um outro reino, não o céu. Ele esqueceu que Deus era o Criador, que Deus era o Senhor, e que jamais ele poderia querer ser Deus igual a Deus
e sobrepujasse como Deus. E a sentença que o Senhor já mostrou através do arcanjo Miguel, foi o arcanjo Miguel quem leu. Deus me mostrou isso uma certa feita da minha vida. Ele lendo para Satã essa palavra, era a sentença dele, a expulsão dele do céu. O arcanjo Miguel lia essa sentença e o diabo de joelho, acocorado igual um sapo, e o Senhor expulsava ele do céu. Por essa palavra que está aqui escrita em Isaías 14, versículo 11 até o 15. A inveja que ele criou contra Deus caiu em cima dele mesmo. E esses invejosos que têm inveja de mim porque eu sou pastora, têm inveja de você por você possuir algum bem material, pelo modo, invejam tudo, pelo modo de vida que você leva. Às vezes você é uma pessoa tranquila, uma pessoa que só sai para o trabalho, para a igreja, volta para casa, os vizinhos veem, invejam, você de braço dado com a sua esposa, com seus filhos, tudo saudáveis, tudo caminhando com a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja, eles veem, olham, já não vai para a sua cara e vai para a macumba. Vai fazer um trabalho diabólico para prejudicar, mas Deus é conosco. Ele é nosso escudo e broquel. Na nossa cabeça tem o escudo, tem o capacete da salvação. Nas nossas costas tem a couraça da justiça. No nosso peito tem o escudo da fé. Nossos pés estão calçados com a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não temas a inveja. Expulse e use as armas que Deus te deu. Busque as armaduras de Deus. Se arme até os dentes contra essas cobras venenosas que lançam veneno contra o seu ministério, contra a obra de Deus na sua vida, até contra a sua aparência. Muitas pessoas têm inveja até da nossa roupa, não quer ver nós bem vestidos, glória a Deus, bem calçado, que já põe o olho de gordura. Vamos orar pelo Brasil, que aqui nessa pátria, irmãos, tem essa cultura maldita de inveja. Na minha rua mesmo tinha um casal que começaram a construir um sobrado, aí um fazia um andar, o outro ia lá fazia outro maior do que o outro. O outro fazia outro andar, o outro ia lá fazia um maior. E assim foi até virar um prédio, porque era uma competição horrorosa. Toda a rua ficou sabendo da inveja. Na época em que eu passei a morar nessa rua, irmãos. A inveja traz muitos males. Trouxe a morte de Abel, porque Caim não queria nem a existência mais dele, quanto menos ver ele oferecer ofertas ao Senhor. E, por incrível que pareça, não é muito triste dizer isso, mas na igreja do Senhor Jesus está formigando de pessoas invejosas, imundas, que não procuram o bem do seu próximo. Quando Deus abençoar um irmão querido na fé, o nosso dever é dizer, ó meu irmão, Deus te abençoe cada dia mais. Quando vê um irmão prosperando em seu ministério com Deus, olha, que Deus te use muito mais do que tem lhe usado até agora. Que Deus te dê porção dobrada do Espírito Santo. Vê um irmão comprar um carro, uma casa, olha, que Deus te dê a casa para tu morar e mais duas para tu alugar. Que Deus te dê um carro para a tua família dar, dê outro para tua esposa, dê outro carro para tua mãe e teu pai. Glória a Deus. Porque tudo tem retorno, é além do semeador, quem planta colhe. O que é que nós vamos plantar? Você e eu podemos tirar isso de nós. Se nós temos esse problema, glória a Deus, o sangue do Cordeiro está à tua disposição para banir esse sentimento do seu coração. Não permita que a inveja resida na tua alma. Não permita que o teu coração seja um baú de quinquilharia, de sentimentos velhos, horrorosos, promíscuos, mundanos. Mas que o teu coração e o meu sejam um porta-joia para colocar dentro dele só as virtudes do
do Espírito Santo de Deus. Que o meu coração e o seu seja um altar para residir o divino hóspede chamado Jesus Cristo. Oh, glória! Vamos ver a luz da Bíblia, o Senhor falando mais contra a inveja. Provérbio 24 que diz, amados irmãos, não tenha inveja. Olhe bem o que a palavra diz, não tenhas. Provérbio 24 que eu estou lendo agora. Não tenhas inveja, não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Não. Sai de perto de gente maliciosa e invejosa. O Senhor não quer nós andando com invejosos do nosso lado, porque eles têm uma tranca nos olhos. Eles têm o poder de murchar, eles têm o poder de apodrecer, como diz em Provérbio 14:30, que é a podridão dos ossos. A inveja, a maldita, que apodreceu Saul, não é? Glória a Deus. E nós vamos ver que esse homem se tornou um homem maligno, cheio de inveja, não é? Em 1 Samuel, glória a Deus, 19:8, que diz assim: então Saul se dignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade que lhe falta senão só o reino. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi suspeita. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Veja, meus irmãos. Veja a desgraça da inveja na vida de um homem que viu as mulheres cantar. Davi matou seus 10 milhares, Saul somente 10. Isso entrou esse espírito de inveja, esse espírito assassino. O demônio da inveja aqui está completo. Ele é invejoso e assassino, como esteve na vida de Caim. O mesmo demônio assassino que entrou na vida de Caim, entrava agora na vida de Saul. Inveja de Davi. E quis encravar na parede, mobilizar Davi, acabar com Davi. Essa é a intenção de todo invejoso, meus amados irmãos. Acabar conosco. Tirar o que Deus nos deu. Mas ninguém pode. Operando Deus, quem impedirá? Quem parará perante a inveja? Tem um provérbio que diz também: só aquele que crê no poder de Deus, que confia no Senhor, aquele que tem uma promessa, que tem uma promessa de Deus de prosperidade, que tem uma promessa de frutificar, glória a Deus, no meio da igreja, no meio evangélico, que eu estou falando, não estou falando de ímpio. Nós vamos já falar do ímpio. Glória a Deus, aleluia. Oh, eterno. Nós estamos falando de crentes que às vezes não prosperam. Está com as bênçãos amarradas. Glória a Deus, porque tem alguém do seu lado de olho nas suas vitórias, né? Desejando que você perca, que você se dane, que você não ande, que você só ande a pé, que você esteja mulambento, que você não tem um calçado para pôr nos pés, mas Jesus é contigo. Saiba que você tem as armas mais fortes para lutar com qualquer coisa contrária à palavra de Deus. Você tem as armas mais fortes e tem o sangue do Cordeiro de Deus para lhe purificar de toda a seta de Satã, de inveja, de despeita, de ciúme. Glória a Deus, que é o que está escrito em Marcos 7:21, que o coração é cheio de inveja, de ciúme. Estas coisas são carnais e diabólicas. Irmãos, ciúme é um sentimento carnal e diabólico. O ciúme é irmão gêmeo da inveja.
Vamos orar pedindo assim: Jesus querido, mate a inveja, degole a inveja, sepulte a inveja. Eu tenho orado e tem surtido efeito. Mande a inveja para a cova, para as profundezas do inferno, que é lá onde ela tem que estar, porque o anjo que originou ela na terra está lá. Então que ela volte para ele. Busque a Deus, ore, use as armas da oração, use a autoridade da palavra. Alguém me perguntou se o diabo conhecia a vida das pessoas para profetizar não sei quantas vezes. Olha aqui, nessa mesma mensagem entrou o diabo em Saul. Ele profetizava no meio da casa. Era o Espírito de Deus? Claro que não. Deus permitiu, está aqui escrito, que Deus permitiu um espírito, aqui no verso 10, que se apoderou de Saul e ele começou a profetizar no meio da casa. O diabo revela, o diabo profetiza. É aí onde nós falamos dos dons, e essa semana nós vamos falar de dom a semana inteira, se Deus assim nos permitir. É preciso buscar o dom de discernir, querida irmã que me fez essa pergunta. Em alguns vídeos eu já vou respondendo perguntas dos irmãos. É claro que o diabo sabe das coisas, pois o diabo é um imitador barato do Espírito Santo. É ele que imita o Espírito Santo, fica imitando o Espírito Santo das igrejas, dos falsos profetas, dos falsos mestres. Mas é preciso saber o Deus que você serve e é preciso saber o Espírito que está em você. Fazer prova de Deus como Gideão e outros, né? Da personagem bíblico que fizeram prova de Deus. Outros servos do passado, profetas, atalaias, fizeram prova do Senhor e foram bem-sucedidos. E este mesmo direito nós temos no dia de hoje, irmãos, de fazer prova com o Senhor. Glória a Deus. Então a palavra está dizendo em Provérbios 24, para nós não ter inveja dos homens malignos e nem desejar estar com ele. Não tenha inveja do homem mau. Glória a Deus. Que prospera, não tenhas inveja quando o ímpio prospera. Porque tem um salmista aqui no Salmo de número 73, que nós vamos ler aqui. Que ele viu o invejoso, o ímpio prosperando. Glória a Deus. E ele teve inveja no verso 3. Salmo 73, versículo 3 diz: pois eu, o salmista dizendo, tinha inveja dos loucos quando via a prosperidade dos ímpios. E ele diz no versículo 14, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Quando pensava, versículo 16, quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Está ouvindo, amados irmãos? Certamente tu puseste em lugares escorregadios, aí ele já está falando com Deus. Tu os lanças em destruição. Como cai na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Viu, irmã? Verso 20, como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Agora o salmista, olha o que ele entende. Assim o meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Porque ele invejava o homem maligno quando prosperava. E ele, como servo de Deus, vivia afligido, passando luta, sendo castigado, igual a mim e tu, não é? Mas nem tudo nós vamos ter nessa terra, amados irmãos. A nossa riqueza está lá no céu. Nem tudo nós vamos realizar aqui nessa terra.
Pense no que te espera lá na Cidade Santa. Não fique só agarrado nesse mundo. Glória a Deus. E ele desprezou tanto quanto Deus essas vidas. Ele, quando entrou no santuário, versículo 17 do Salmo 73, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Quem será que revelou para esse salmista ou mostrou em visão o fim desses ímpios, invejosos, que adquirem coisas, bens, material mal adquiridos? Meu Deus. Não inveje, não tenha inveja, não deseje o que eles têm. Não faça isso com a sua alma, porque você não sabe da onde proveio essa riqueza, esse bem material. Você não conhece aquela vida. Muitos têm riqueza com pacto com o diabo. Muitos têm riquezas, bem mais adquirido, passando cheque sem fundo, usando o nome dos outros e não paga, usa cartão de crédito dos outros e não paga. Assim é fácil, não é? De ter as coisas, pegar o cartão dos outros, o cheque dos outros, dinheiro empregado, não pagar, e dizer que está com muita fé em Deus, vou fazer compra, porque Deus mandou, estou com muita fé, minha fé está acesa, vou comprar tudo que vem pela frente, com o nome dos outros. Isso é uma fé malandra, não é? É uma fé bem malandra, desconstruir os outros para se construir em cima dos outros. O invejoso, ele é capaz de tudo. Ele faz tudo por dinheiro, para ter o que o coração dele deseja. Mas o servo de Deus espera no seu Senhor. O servo de Deus espera com paciência, como diz o Salmo 40, que o salmista ali se inclina para Deus, agradecendo, dizendo que esperou com paciência no seu Deus e ele foi respondido. Tudo nosso, igreja amada, irmãos amados em Cristo, tudo nosso é esperar no Senhor, porque agora nós somos cristãos e nós não podemos comprar nada como o mundo compra, adquirir nada como o mundo adquire. É diferente. Você não sabe o que foi que aquele ricaço fez. Você não sabe se ele sacrificou alguma criança no satanismo. Você não sabe o pacto que ele fez com o diabo. Você não sabe se ele matou, se ele roubou, se ele defraudou. Glória a Deus. Você não sabe, você não conhece. Então é por isso que o Senhor dá um conselho que está em Provérbios 24. Não deseje estar perto de uma pessoa dessa. Não deseje nada que o homem maligno adquira. Não. Não olhe. Você tem um Deus que é rico. Sim, ele é a profundidade das riquezas. Ele pode te dar, mas espere. Ele pode abrir as portas hoje e abrir seus tesouros para ti. Te agraciar. Ele enriqueceu Jó rapidamente, devolvendo a Jó tudo em dobro. Num dia só, Jó ficou rico. Num dia só, ele recebeu seus amigos, seus parentes, tudo com talento de ouro e de prata. Oh, glória a Deus. Deus pode enriquecer alguém em um dia só, se convier em fazer isso. Porque se não convém ele fazer isso, ele não vai fazer. Você vai ter que ser amassado, educado, porque Deus só nos dá muito dinheiro quando estamos com esses dois olhos aqui muito educados para pôr a mão nesse dinheiro. Quando nossos olhos estiverem santificados para olhar o dinheiro, olhar as coisas materiais, irmão. Primeiro Deus nos educa. Glória a Deus. Como diz Paulo em Filipenses 4, né? A seguinte diz: já sei possuir, já sei viver possuindo e sei viver sem possuir. Quando eu e você estiver nesse patamar, glória a Deus, o Senhor nos enriquecerá, se assim for da sua vontade. Não precisa invejar ninguém. Nisso ele vai nos mantendo nessa terra. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Ele vai acrescentando o que você precisa. O seu pão de cada dia, suas vestes, sua casa. Não precisa invejar ninguém. Você vai comer o melhor dessa terra. Porque crente não passa fome. Crente de verdade tem um Deus que responde por ele.
Glória a Deus. Vamos nos educar, vamos deixar Deus nos educar. Vamos educar os nossos olhos contra a ostentação, contra a inveja, que são as doenças dos povos. A cobiça, o egoísmo, são doenças que acompanham o espírito da inveja. Nós não podemos cobiçar nada de ninguém, nem ministérios, nem dons, nem bens materiais. Não vale a pena. Queira ser o que você é para Deus, o que Ele lhe chamou para ser. Glória a Deus. Você é uma pessoa digna de Deus diante dEle. Glória a Deus. Tenha a honra dEle na sua vida. Está muito bom. Glória a Deus, aleluia. Você seja honrado por Deus, porque suas bênçãos que enriquecem, não acrescentam dores. Amados irmãos, vamos vigiar e orar, para que esse sentimento nunca destrua a nossa vida, porque ele é destruidor. Quantos lares são destruídos porque uma mulher cobiçou o marido da outra? Inveja, invejou o lar abençoado da outra, destruiu o casamento, porque tinha inveja do casamento, entrou para derrubar. Vamos usar as armas contra a inveja. Glória a Deus em nossas vidas. Vamos usar as armas que Deus já nos deu nessa terra. Vamos expulsar esse mal da nossa casa. Vamos pedir ao Senhor Jesus Cristo que nos blinde todos os dias e educa. Que Ele eduque os nossos olhos, nossos ouvidos, nossa mente e alma para receber, glória a Deus, bens materiais dessa terra. Por causa dessa cobiça, diz Timóteo no seu livro, 1 Timóteo capítulo 6. Por causa dessa cobiça, muitos já submergiram na perdição. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Glória a Deus. É o amor ao dinheiro, não o dinheiro. O amor, está lá escrito, o amor ao dinheiro. Você precisa de dinheiro, eu preciso de dinheiro. Não é o dinheiro em si, é o amor, é a cobiça por ele, que nos leva à ruína e à perdição. Glória a Deus. Ainda tem um provérbio que diz que aquele que se apressar a enriquecer não ficará sem castigo. Nós não devemos ter essa pressa. Vamos esperar com paciência no Senhor, que o que é teu virá e não tardará. Deus os abençoe ricamente, lhe encha dos seus bens, das suas riquezas inefáveis.